Olá pessoal, bem-vindos ao Dutra Chess. Aqui nós aprendemos xadrez com simplicidade, sem enrolação. É coisa simples, mas aprende. Hoje nós vamos abordar um tema aqui falando sobre os erros que iniciantes cometem ao iniciar a partida. E um dos maiores erros é jogar duas vezes ou mais com a mesma peça. São os erros de aberturas, acontece muito com iniciantes. E muitas vezes são até chamados de capivara. Olha aí o capivara. Mas esse termo capivara também é dado a jogadores avançados quando eles fazem lances imprecisos, fazem lances que não são fortes, fazem lances que perdem peças. É igual aquele termo que se usa no exército, né? Ali tá o soldado, tá, etc. Aí faz uma coisa errada, aí o comandante, o oficial de dia fala: seu bisonho, você deu uma bisonhada. Então no xadrez também tem bisonhada. Quem serve o exército sabe os termos lá como é. Bisonho, trisonho. E no xadrez, quando o jogador faz aquele lance impreciso, aquele lance fraco, é chamado de capivara. Olha o trovão, é muita chuva, relâmpago e trovão aqui, viu? Se vocês ouvirem aí esse barulho, não se espantem. Eu aqui me espanto um pouquinho quando o trovão é forte, mas segurem por aí. Então esse termo aí de capivara, deu uma capivarada, ó. Aquele lance foi muito fraco e fez com que ele perdesse a partida. É um erro grave, a capivarada. Então deu uma bisonhada no xadrez. Olha outro termo aí, esse vem lá do exército. Inclusive o xadrez tem, ele é comparado a dois exércitos, né? Aqui está o tabuleiro, o campo de batalha e um exército de cada lado. Aí o oficial de dia é o rei, é quem comanda tudo. Se vê um soldado fazendo algo errado, aí faz: seu bisonho, tenha cuidado, não dê bisonhada. Então isso acontece muito. Então temos que estar enxadristas, queridos seguidores do canal, que iniciaram, que estão se tornando enxadristas aí profissional, podemos dizer assim, estão evoluindo, tenham cuidado para não dar capivarada, para não dar bisonhada. Então fique de olho para não cometer erros. E hoje nós vamos analisar um pouquinho a respeito dos erros que se cometem. Apenas vamos analisar uma posição. Uma posição que ela tem início com a abertura do peão de rei, E4. O adversário responde E5. E vem aí a abertura do bispo. Bispo C4 atacando o fígado do rei. Preste atenção agora no erro. Erro do iniciante. Meu bispo está atacado, meu peão está atacado, F7. Quer vir direto ao fígado do rei, que é o ponto mais fraco do tabuleiro. Desde a abertura, você já tem que estar com o olhinho clínico, desenvolvendo as peças e pensando colocá-las em direção ao rei, ao fígado do rei. Pegou o fígado, o rei fica fraco, vai terminar morrendo. Então, vendo que o bispo ataca, aí o iniciante faz assim, ó, erro que deve ser evitado, tá, gente? Não estou mandando jogar isso. Dama, F6. E ainda diz assim: vem capturar para ver o que acontece com tu. Chama logo de tu, não é nem contigo. Vem capturar para ver o que acontece com tu. E eita, Petrov Baltar. Petrov Baltar é muito legal. Ele já está mandando um comentário aqui de um vídeo que eu mandei para ele. Ó, lindo esse sacrifício de dama. Petrov Baltar é o nome da fera. Então diz: olha, manda o recado: vem capturar aqui para ver o que é bom para tu. Não é nem para vem, se tu vier eu te capturo. Então vai capturar, perde para o bispo. Sendo que o adversário não é um iniciante. Ele observa logo: você cometeu uma bisonhada no xadrez. Isso é uma capivarada, é um lance fraco. Aí ao invés de: não, eu não estou preocupado em capturar não, aqui foi apenas uma ameaça. Desenvolver peça é mais importante. 1, 2, 3, desenvolveu a peça, centro do tabuleiro. Ah, é?
Mais uma vez, o iniciante, que não estudou praticamente nada do xadrez, olha assim e diz, olha, minha dama vai atacar agora dois peões de uma só vez. Aí faz tchá, olha só, atacou G2 e atacou também E4. Então, esse é um lance bom? É uma falha? É uma falha. É um erro tremendo do adversário. Por que esse é um erro? Se nós analisarmos, desde o início, a abertura, ela é para ser jogada desenvolvendo peças para controlar o centro do tabuleiro. Mas quando você joga 2 vezes, 3 vezes com a mesma peça, fica perdendo tempo. Essa dama já jogou 1, 2, são praticamente 2 tempos perdidos. Apesar de que está atacando 2 peões, mas são 2 tempos perdidos. Seria interessante fazer aquela pergunta, essa manobra de dama 2 vezes foi uma manobra correta? Foi uma manobra certa? Teria lance melhor? Onde você teria jogado isso, você que está aprendendo a jogar xadrez? Ou você iria se preocupar com o desenvolvimento das peças e procurar cuidar da segurança do rei? Só porque está atacando 2 peões, esse lance é certo? Essa jogada de dama em G6 não é uma boa jogada, porque é uma manobra que não é boa, apesar de atacar 2 peões. Primeiro, temos do lado das brancas 2 peças desenvolvidas. Do lado das pretas, só tem uma peça desenvolvida. As negras podem, as brancas podem se aproveitar desse erro, montar um ataque lá em F7, não tem problema. E nesse desenvolvimento atrasado, já que chama-se desenvolvimento atrasado da parte das negras, isso é refutado de imediato. Como é refutado? O professor, ele atacou 2 peças ao mesmo tempo, no caso 2 peões. Como eu posso proteger os 2? Não pode proteger os 2, mas pode proteger pelo menos um. Pode proteger com D6? Pode. Olha a bisonhada, volta. Pode proteger com cavalo C3? Pode. Olha a capivarada, volta. Qual seria o melhor lance então? Pode defender aqui um pelo menos e ficar um para capturar? Depois, se der cheque, volta com o bispo? Pode. Olha a capivarada. Qual seria o lance certo? Fazer o roque, ó, 1, 2, pronto. O roque deixa o rei seguro. Um dos conceitos, eu não vou dizer um dos, vou dizer o primeiro conceito mais importante do jogo de xadrez. O primeiro conceito é segurança do rei. Se o rei não estiver seguro, nada feito. Se o rei não estiver seguro, a casa cai, desanda. É mesmo que construir uma casa, um castelo, num montão de areia, tem que ter base. Então, cuidar da segurança do rei. Professor, mas se ele capturar, ou se fizer esse lance, a dama pode capturar o peão de E. Pode? Pode. Tem algum problema? Não. Quer capturar? Pode capturar. Mas o que acontece se capturar? Esse lance aqui, que atacou os 2, foi refutado com o roque. Mas dama captura E4 agora. Como é que fica a situação? Ganhou um peão e ameaçou o bispo. Olha como o iniciante está jogando bem. Capivarada, não pode. Isso é erro. E nós estamos aqui nessa aula de hoje para alertar nossos queridos seguidores do canal que fiquem de olho na posição e de olho no erro, nos erros que possam acontecer no desenrolar da partida. Então, primeiro erro, quando joga dama F6. Segundo erro, quando joga dama G6. E terceiro erro, quando captura, mesmo ameaçando o bispo. Por que é um terceiro erro?
porque agora tem um golpe tático. O golpe tático, como seria esse golpe tático, professor? Seria cavalo E5? Seria legal. Cavalo E5 é maravilhoso, é um lance tremendamente. Cavalo E5. Mas a dama pode capturar, pode não, mas pode capturar o cavalo. Aí já ganhou um peão? Pode, captura aí. Capturou o cavalo. Ô dama brava. Mas nessa posição vai levar uma cravada. Torre é dama cravada. Não pode sair da frente para canto nenhum, porque o rei fica em xeque. Então, esse lance é uma capivarada capturar o peão de E4. É uma bisonhada que o jogador dá ao estar jogando xadrez. Também aqui, quando captura dama E4, dama captura E4, ameaçando o bispo, tem outro lance tremendamente maravilhoso. Bispo vai lá no fígado do rei. Vai entregar o bispo de graça, mas o rei pega. Sim, vamos lá. Hora do sacrifício. Quem estuda um pouco de teoria vai vendo essas coisas. Mas, professor, o rei pode capturar? Pode, sem problema nenhum. Captura aí, rei. E quando o rei captura, sofre o que aí? Descubra. Dê uma olhada na posição e pense. 1, 2, 3. Cheque no rei. Mas não é cheque no rei só não. Esse aqui é o ataque duplo. Cheque no rei e cheque na dama também. Tem um amigo meu que joga comigo e ele vai brincando. Às vezes não é cheque, todo cheque é para ser dado no rei. Lógico, essa é a teoria e é a regra. Mas ele faz cheque na dama. Ele quis dizer com isso, é uma advertência que eu estou te dando. Se a dama ficar aí, tu perde a dama. Mas aqui foi um duplo, cheque duplo, é chamado garfo, cheque e ameaça. Ontem nós postamos um vídeo aí, onde mostrou capa branca, como se estivesse no restaurante, trabalhando de garçom, e o cardápio que ofereceu foi um garfo. Tá aqui o garfo, para você se alimentar. O alimento do cardápio vai ser o cavalo. O garfo de cavalo, Foi isso que ele fez, ofereceu um garfo de cavalo. Então, aqui está o garfo. Cheque e ameaça a dama. O rei tem que mover para uma casinha aí desocupada, né? Não sei aonde vai ser a casa, e a dama fica perdida. Então, esse lance aqui foi muito fraco. Muito fraco, porque tem essa possibilidade de capturar defendendo o bispo e tem a possibilidade de capturar o peão dando cheque. Não saia precipitadamente com a sua dama no início do jogo. A dama é para estar lá atrás, juntinho do rei, ou na sua casinha original, no caso, a branca ainda está, só observando o movimento. Depois que os soldadinhos vão à frente, as peças menores, bispos e cavalos vão à frente, que bastante espaço desocupado, aí a dama diz, agora é minha hora de entrar em ação, porque eu só gosto de andar a longa distância, capturar a longa distância. Tá andando de casa em casa? Isso é negócio para o peão, para o rei, quando não tem mais peças no tabuleiro, ele sai para o ataque e vira uma peça super forte no tabuleiro, mas a dama sair do princípio, ela só sai para se perder. São as capivaradas que muitos jogadores dão. Eu estou dizendo isso, mas eu também dou capivarada. De vez em quando eu jogo uma partida, olho assim, quando coloco na máquina aí para analisar, aí diz, olha a capivarada, e eu, errei, mas eu vou ter cuidado para que não erre de novo. Então, esse lance não foi bom por esse motivo, porque pode capturar o peão, e a dama não pode capturar porque toma uma cravada. Então, o cavalo pode ser tomado?
mas leva a cravada como mencionamos. Então, dama E5 não é bom, porque sofre com torre E1. E vai terminar levando um mate. Mas leva mate mesmo. Capturou, vai levar mate, vai perder a torre. Então, a lição que queremos deixar é: fique de olho quando estiver jogando, de olho nos erros seus que você possa cometer. Por isso que deve perguntar: a jogada que eu vou fazer é uma boa jogada? Será que eu estarei cometendo alguma precisão ao fazer tal jogada? E também pergunte, analise: opa, o adversário fez um lance ali mexendo com a dama 2 vezes? 3 vezes? Capturando peças para levar cravada? Capturando peça aí no centro do tabuleiro, no caso o peão, como capturou, para receber um garfo? Essas são as perguntas que devemos fazer. Antes de jogar, tá? Não é jogar e depois perguntar, não. Antes de jogar, você pensa, ó, a arte de pensar. O xadrez é assim, é arte de pensar. E sua mente foi dada para você calcular. Xadrez também é paciência. Nada de pressa. Quem se apressa, diz aí, ó, quem se apressa, come a comida crua. Quem se apressa, não vai para frente. Não sei se vocês conhecem uma frase tremendamente do Rui Barbosa. Rui Barbosa estava para ir a uma reunião e estava um pouquinho atrasado no relógio, né? A reunião vai começar a tal hora e o tempo está conspirando contra mim. Aí o motorista disse: olha, deixa comigo, caladinho na dele, deixa comigo. Tá meio atrasado? Rui Barbosa comentou: epa, tô meio atrasado hoje para a reunião, já era para ter saído. Aí o motorista entra no carro e sai e tal, quando pega um pouco de espaço começa a acelerar. E vai-se embora, acelerando. Aí Rui Barbosa olha assim, está correndo demais. Bate no ombro dele: vamos devagar, que eu tenho pressa para chegar. Olha, ele tinha pressa para chegar, mas só chegaria apressadamente se o motorista fosse devagar. Então, não tem pressa. Xadrez é paciência. Ele quer dizer, seja mais paciente no trânsito, porque eu quero chegar mais rápido. Talvez a impaciência no trânsito faça acontecer algum desastre, nem eu chego, nem você chega e não vai ter mais reunião. Quem está na reunião vai esperar. É paciência. Então, xadrez é paciência. É um erro correr demais no trânsito. É um erro sair precipitadamente com a dama. Olha, a dama não foi feita aí para disputar, como é que chama, numa pista de atletismo. E quem mais correr, quem mais rápido correr, é quem ganha. Xadrez é paciência. Então, desenvolva suas peças, coloque seu rei em segurança, depois você parte para o ataque. Pergunto: meu rei está em segurança? Coloquei minhas peças em boas casas, então eu posso partir para o ataque. Eu vou mexer 2 vezes com a mesma peça? O adversário mexeu 2 vezes com a mesma peça? 3 vezes, mexeu 3 vezes com a dama. 1, 2, 3. Perde a partida. E se o cavalo captura? E captura, mexe a 4ª vez para capturar e toma a cravada. Ou então, ao capturar, só recapitulando aqui, ao capturar o peão de E4, que está nessa posição aqui, opa, isso aqui, pronto. Ao capturar o peão de E4, sofre logo um cheque. E depois que sofre esse cheque, se tomar, leva o garfo. Depois tem cravada. Olha, é um desastre total. Então, de olho na posição, de olho no lance e procure ver os erros do adversário e se aproveitar desses erros. Porque no xadrez é assim, quem menos erra é quem mais ganha. E aqui nessa aula que estamos tendo, poderemos errar.
certo? Aqui nós poderemos errar, mas o erro vira aula. O erro vira aula. Errou, perdeu a partida, sofreu a derrota vira aprendizado. Aqui é assim, simplicidade. O erro vira aula e a derrota vira aprendizado. Então o que precisa fazer? Evoluir. É seguir o canal para evoluir no xadrez. Sem sofrer, porque tá sofrendo é complicado. Então, aqui o erro vira aula. Aqui a derrota vira aprendizado. E você siga o canal, deixe seu like, porque nós vamos evoluir e vamos crescer juntos.